Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. Eu quero ler do versículo 46 até o 49. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu lhes mostrarei a quem se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque essa casa estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Meu Deus, nós estamos no início de um ano. Ontem nós falamos a respeito de viver uma vida contínua de oração, orar de forma correta. Jesus nos ensinando a maneira certa de orarmos. O Sermão do Monte, ele libera chaves para um avanço da igreja. O Sermão do Monte são chaves espirituais para vencermos toda a adversidade que se levanta contra nós e rompermos para um propósito maior, que é a vontade de Deus sendo estabelecida sobre nossa vida. Ainda que as circunstâncias fora dizem ao contrário, nós temos uma palavra liberada para um tempo de favor de Deus sobre nossas vidas. É um ano que o Senhor já preparou para mim e para você vivermos o melhor tempo da nossa história. Sabe, irmãos, e nós precisamos ser fiéis, entendendo essa promessa. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus sobre nossas vidas. Deus nos dá algumas chaves para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Essa palavra de Jesus também é no Sermão da Montanha. São verdades, são chaves para a nossa vida, para nos levar a viver o extraordinário de Deus, aquilo que Ele prometeu. Porque Deus, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Jesus está aqui falando de duas casas que foram construídas. A diferença dessas duas casas era onde ela estava sendo edificada. Aonde essas casas estavam sendo edificadas, os alicerces delas faziam toda a diferença. É interessante que Jesus fala: olha, um homem que construiu uma casa e cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, essa pessoa, quando veio a chuva, veio a inundação, a torrente deu contra ela, contra aquela casa, mas não conseguiu abalar a casa. Sabe por quê? Porque ela estava bem construída. Esse homem é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Sabe, irmãos, não é só ouvir, mas também é praticar. A gente ouve muitas vezes muitas coisas, mas sabe que nós temos uma dificuldade de obedecer. Dificuldade de obedecer. É como aquela pessoa que ela vai ao médico e o médico faz os exames e dá um laudo. O laudo é: olha, você, vamos dar um exemplo aqui, você está pré-diabético, você precisa evitar certos alimentos.
Você mesmo sabendo, diante da instrução médica, você tem dificuldade de obedecer e começa a comer os alimentos que era para ser evitado. É como que se um especialista chegasse e nos ensinasse a forma correta de administrar o nosso dinheiro. Mas quando o dinheiro vem à nossa mão, nós não temos a sabedoria para administrar. Vai gastando sem uma ordem, sem uma sabedoria. Pessoas que têm dificuldade de obedecer a uma instrução. Jesus está falando: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar quem é semelhante a esse homem que construiu o seu alicerce numa rocha. Ele cavou fundo. O dia mau veio, a tempestade veio, mas nada abalou a sua vida. Sabe por quê? A sua casa estava na rocha. 2023 tem uma promessa de Deus para mim e para você. Tem uma promessa. E a promessa é do favor dele. Mas com isso, as más notícias virão. As tempestades virão. Mas o que vai determinar eu permanecer na palavra que foi liberada sobre a minha vida é o quanto eu construí a minha casa na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Jesus também vai falar de outro tipo de construção, uma construção de uma casa também, só que num chão, um chão sem alicerces. E o Senhor Jesus vai dizer: no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Tem uma tradução que fala: a sua ruína foi completa. Tem muitas pessoas que já vão se arruinando na caminhada, na vida, porque elas constroem as suas vidas em alicerces que não é na rocha de Cristo, não é na palavra de Deus, é na sua experiência própria, ou é talvez nas suas habilidades, no seu conhecimento. E o Senhor Jesus está dizendo nessa manhã: grande será a ruína quando vir a tempestade, porque elas não têm firmeza, elas não têm um alicerce no seu coração, capaz de suportar o dia mau, capaz de suportar a adversidade. Quantas pessoas nesse momento mesmo, nesse início de ano, já está com a sua fé abalada, já está temeroso a respeito do dia de amanhã, já está pensando: esse ano vai ser complicado, vai ser difícil. Eu quero dizer para você, esse ano Deus já preparou para mim e para você, para rompermos. Você não depende de um cenário externo, você depende de uma palavra liberada sobre a sua vida. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele não mente, Ele não é filho do homem para que minta. Ele não se arrepende daquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, querido. Você só precisa estar sendo fiel à palavra liberada ao seu coração. Deus, Ele não dá conselhos. Deus, Ele dá ordens. É uma ordem clara do Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve essas palavras, Jesus está dizendo, e as pratica. O Sermão do Monte é uma instrução clara de Deus para a vida do ser humano, para a vida dos filhos. É o pai falando com os filhos. E Jesus diz: aquele que ouve essas palavras, quais palavras? Essas do Sermão do Monte, e as praticar, eu vou mostrar quem é semelhante. É semelhante a essa pessoa que construiu a casa na rocha. O tempo ruim vai vir, a tempestade vai vir, mas ela não vai se abalar. Ela vai manter firme até o cumprimento de todas as promessas do Senhor. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te leve a viver uma vida de princípios de obediência
a palavra de Deus. Obediência. A obediência é a chave. Obedecer a palavra, praticar a palavra do Senhor, é a chave para romper, para conquistar, para viver um ano extraordinário. Não permita que nada tire o teu foco. Não permita que nada te roube da presença, mas permaneça fiel. Fiel ao Deus que prometeu, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe.